Oi, gente, trazendo mais um vídeo aqui para o Tô Falando. Meu nome é Margarete, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu passei 2 dias, aí eu sei que quando eu vou na live do Abraão ou na live da Raquel, eu sei que vocês me cobram para eu estar aqui, postar vídeos, trazer vídeos novos, mas é muito difícil, tá, gente? Primeiro, o tempo. Como eu sou de pesquisar muito, eu gosto de ir atrás daquilo que eu tenho dúvidas realmente, eu perco muito tempo. Tempo é dinheiro, né? Tem aquela velha e boa frase. Por isso que eu vou disponibilizar aqui o Pix, vai estar aí embaixo do vídeo aqui, vai estar passando, porque se eu deixo de postar um dia, 2 dias, eu deixo sim de ganhar o meu pão de cada dia, que na verdade é daqui do YouTube. Eu falo com o maior orgulho que o meu trabalho é a plataforma. Eu gosto do YouTube, eu gosto do meu trabalho, porque eu trabalho com a verdade. Eu nunca vou atrás de fake news. Então eu passei 2 dias procurando vídeos que eu vou trazer para vocês, que são coisas que ficaram para baixo, varreram para baixo do tapete. Então hoje eu vou trazer isso aqui para vocês. Inclusive uma testemunha que seria muito importante essa testemunha falar, mas ela não foi chamada. A única vizinha do Michael, né? Porque ali nós temos 3 vizinhos próximos ao Michael. Essa em questão não foi chamada. A única que não ouviu nada. Por que será? Eu tenho um áudio dela aqui, eu vou mostrar para vocês. Que não ouviu nada, ela mora um pouco mais pra trás onde fica a casa onde o Michael morava. A rua, ela é juntinho no portão dela. A rua que falam que ele subiu pra desovar o corpo. E ela não ouviu absolutamente nada. Essa semana eu entrei em contato com essa vizinha, isso, se ela realmente não ouviu nada naquela noite. E ela me mandou um áudio, eu vou até passar pra você, caso você não tenha contato com ele, pra você ouvir. Ela não ouviu absolutamente nada, ela tem um filho de 1 ano. A gente que tem filho pequeno, a gente não dorme fundo, não dorme profundo. Você vier até perguntar pra mim se eu não ouvi nada, eu não ouvi mesmo. Acho que fica mais fácil também pra você. Não ia mentir pra você, não ouvi. Movimento, perante a Deus. Até porque, nesse dia, a gente tava em reforma. Mas com a reforma, sabe essas coisas? Dormindo, não vi. Nas câmeras, não tem nada pra ficar olhando. Mesmo assim, a câmera não pega. Depois que falaram, sabe, tipo assim, a câmera pega assim a rua. Mas depois que falaram, já tinha apagado a câmera, porque podia puxar na câmera e tudo mais, mas não ouvi. Não dá até perguntar pra mim se eu não ouvi nada, porque eu não ouvi mesmo. Não vi. Não vi, não sei se nem quando ele tava na frente do Michael. Não lembro bem, não. Mas não ouvi barulho, só se for a vizinha que falou, aquela da esquina, né? Só se foi ela que falou, a da esquina, ou a vizinha de baixo, né? Que tem ali que agora aqui trabalha, que o marido dela trabalha com o Tadeu, mas acho que não foi ela não, porque ela tinha acabado de chegar, sabe? E só se foi ela. É a única vizinha que tem, assim, que podia ter ouvido e falado isso. Porque eu não escutei minha irmã que mora no fundo muito bonito. E se perguntar pra mim, até perguntou, não vi não. É porque a gente não viu. Não ouviu. Então, que falaram, né, mano, barulho de carro, uma gritaiada, ou tem um som profundo demais, ou não tem outra explicação, porque não vi nada disso. Não vi não. Nem a minha irmã, porque minha irmã mora no fundo, mas se eu não ouvi, minha irmã piorou. Então, só se for aquela vizinha mesmo de esquina, porque disse, eu vi barulho e tudo mais, isso é estranho. Porque eu não vi nada, não vi. O papagaio fala, né? Agora provar que o povo não prova, né? Aí fala que viu isso e viu aquilo e na hora de falar quem foi, cadê? Né? Se esconde. Porque não fala a verdade, né? Se viu, falou, não. Fui eu, pronto. Vai colocar os outros na enrosca, filha. O povo não pensa 2 vezes. Mas não colocaram mesmo, não. Não colocaram a gente. E a gente não viu, moça, a gente não viu. A gente tá de reforma aqui no final de semana, mas a gente não viu nada. Na construção, que estava construindo lá, né? Mandava lá. Né? A gente vai. Eu não tenho esse hábito também, né? De mentir. Então a gente tava assim, não ouviu. Não, a polícia não foi nem perguntar pra nós. Não perguntou, não. Quem foi a reportagem, já mentiu, dizendo que a gente tava escondendo coisa. Não, só ela. Porque eles falaram pra gente que a gente tá encobrindo. Eu disse, olha aqui, né? Nossa, só que filha de uma mãe, viu? A gente falou que a gente não viu, que a câmera tava, a câmera não filmou nada, a gente não viu nada. E a câmera pega a rua ali, né? Lá embaixo, subindo. Elas falaram que não tem qualquer suspeita. A Daiane acho que é aquela vizinha mesmo, de esquina. E o Paulo, é isso mesmo o nome dele. Mas a gente não perguntou, não. Vixe, ninguém perguntou. A polícia foi lá perguntar da câmera. Eu disse, isso funciona não, filho.
Falei pra ele, não funciona. Funciona, mas não grava. Ele falou, nossa, vocês estão se arriscando aqui. Nossa, assim não, porque quer calma, que não acontece nada. Não sei pra que a gente ficar preocupado em colocar o chip. Porque assim, ó, sossegado, fica tudo aí, ninguém rouba nada. Eu falei pro policial, tá tudo aí, ó, tudo fora. A gente tá em reforma, pia, deixa tudo aí fora. Não, mas não perguntaram pra nós mesmo, não. Não fizeram. Só colocaram o que convém. Eu falei pra ele, meu irmão caiu uma dessa. Nossa, foi provado e foi por Deus mesmo. Mas graças a Deus que quem fez isso acabou deixando cair a identidade dentro da cova da menina. Pô, só por Deus, viu? Mas graças a Deus, o homem matou a menina e deixou a identidade dele cair dentro. Aí foi descobriu, soltou, mas meu irmão já tinha perdido emprego, foi caluniado. Mesmo assim ninguém acreditou, você acredita? Passou procurado, viu? Se a vizinha que é colada ao Michael fala que ela não foi chamada, que na verdade o que apareceram lá foram repórteres, inclusive uma repórter foi deselegante com ela, a gente pode esperar o quê? Por que esta vizinha em questão não foi ouvida pela polícia? Porque ela ia de encontro ao que o vizinho da frente falou e ao que a Daiane falou. A Daiane, ela é ex do Daniel, do Dandan, né? O Dandan, que é o amigo da família da Vitória. O Dandan tem uma coisa que eu ainda... Se eu conseguir o contato dele, eu vou falar com ele. Eu quero saber por que no dia que a Vitória foi para o shopping, no dia fatídico, por que ela tinha bloqueado ele? Assim que ela começou a namorar, acho que o Vinícius, salvo engano, Gustavo Vinícius, ela bloqueou ele das redes sociais dela. Ela bloqueou ele de WhatsApp. Aí, nesse dia, ele passa no ponto de ônibus, ele oferece uma carona, ela fala que ela estava esperando a irmã dela. Isso não ficou muito claro para mim. Mas, essa testemunha, ela não foi chamada. Outra coisa, quem que a polícia queria que falasse mal do Michael? Mal que eu digo é quem queria que o Daniel falasse que o Michael era o culpado. Vocês vão ouvir com a própria boca do Daniel. E ele fala, inclusive, minha mãe me ensinou a nunca culpar um inocente. Ele veio na minha casa num dia. Então eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que o Michael, ele tem participação? O Michael, eu não sei se o Michael é culpado. Eu não sei porque é o seguinte, minha mãe me ensinou a não culpar um inocente. Porque como que eu vou culpar alguém? Como que eu vou culpar alguém que eu não sei? É isso que queria que eu falasse, para culpar um inocente. É isso que queria que eu falasse, para culpar um inocente. Eu não sei se o Marco é inocente ou eu é culpado. Eu não sei disso. O que eles mesmos, os policiais, falaram isso para mim. O Marco, que tinha me acusado, falou olha o que ele falou. Ele falou assim... Bom, ele falou pra polícia, o que a polícia me contou, né? Eu não sei se isso é verdade ou mentira também. Aí ele falou assim pra polícia, o policial falou pra mim, o Marco falou que o possível criminoso poderia ser o mais próximo da família, que deveria saber que o pai da vítima quebrou o carro, então o mais suspeito é o Daniel. As pessoas que estão me entendendo, elas vão conseguir enxergar as incoerências desse caso Vitória. São incoerências, gente. Incoerências que nós não podemos deixar passar. Por quê? Me fizeram uma pergunta que eu achei um tanto quanto desnecessária no vídeo anterior, nos comentários. Eu sei que lá deve ter hoje mais pessoas falando um monte, mas eu não tô aqui incomodada com esse tipo de gente. Esse tipo de gente que não pensa, que não vai atrás. Eu estou há 2 dias buscando informações e lendo documentos. 2 dias seguidos. Esta madrugada, eu passei a madrugada toda editando partes dos vídeos que eu estou colocando aqui para vocês. Então, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Eu vir aqui, abrir uma live e ficar lendo o inquérito, é fácil. Agora, eu ir buscar os pontos exatos de onde eu tô vendo incoerência,
aí é muito mais difícil, mas eu trabalho desse jeito. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: e se fosse sua filha? Aí eu devolvo a pergunta, eu vou responder. Se fosse minha filha, eu buscaria por justiça, eu estaria lendo e relendo o inquérito, eu estaria indo atrás de pessoas, procurando pessoas, eu estaria fazendo isso. Eu não estaria feliz com o posicionamento do prefeito, eu não estaria feliz, de forma nenhuma, com o posicionamento que ele tomou. Ele postou o quê? Uma nota. Quando alguém aqui da minha cidade vai para outro plano, o que acontece? A prefeitura, ela solta uma nota se for alguém que foi de um comércio muito antigo, que a gente conhece muito. Agora, de pessoas comuns, cidadãos comuns, a prefeitura não posta nenhuma nota. No caso da Vitória, postaram uma nota. Aí, falando, né? Se eu for falar, o que a família da Vitória ganhou com isso? Nada, né, gente? A família só perdeu. Só que eles deveriam estar muito mais dentro desse inquérito do que eu, por exemplo. Eles deveriam estar debruçados dentro dos fatos, quais os passos da Vitória naquele dia, quais os passos do Michael nos dias que se seguiram. O Michael, gente, vamos falar da custódia, da quebra de custódia nesse caso da Vitória. Houve a quebra de custódia. Por quê? Porque quando eles liberam o carro do Michael lá da delegacia, o Michael poderia sim lavar a lavagem de última geração, né? Ele poderia fazer tudo isso. Agora, se encontraram um DNA de uma terceira pessoa, só que eles não sabem quem é a terceira pessoa, por que o DNA da própria esposa do Michael e do irmão dela não foi encontrado? Sendo que eles foram com o Michael até a delegacia. Foi o Michael, a Semilis e o cunhado do Michael, o irmão da Semilis, acompanhar ele na delegacia, na primeira vez que ele foi até lá. Que o Matheus, o Matheus, ele fala para o Michael: o seu carro, falaram que viram seu carro e tal, não sei o que, aquela coisa toda, né? Que é o que eu digo, quem viu o carro foi o Matheus. Foi o Né, foi o Marcelo, que eles não confirmam que era o Michael. Não tem isso em lugar nenhum. Todos eles têm dúvidas, inclusive o tal do Marcelo, que nem lá tá mais. Ele já era, né? Já era assim. Ele saiu de Ponunduva. O motivo? Não sei. Ele tá com medo do quê? Do Michael? Será que ele tá com medo do Michael? Acho muito estranho, muito estranho. Mas ele fala que ele não viu quem estava dentro do carro, nem a placa do carro. É muito, muito... Dá um nó na cabeça da gente. Dá um nó, real, real. Aí, falando em testemunhas, falando do DNA do terceiro. Ninguém é obrigado a provar, a produzir provas contra si mesmo. Então, ninguém será chamado lá. Só se... E outra, eu falei para vocês do Cícero no último vídeo. Vamos lá, vamos falar do Cícero. Sabe o que vai acontecer? Se o Cícero realmente estiver envolvido nessa coisa toda, o Cícero e mais dois, onde eles entrarão? Na ocultação. O que acontece com uma pessoa que é acusada de ocultação? Com o principal, né, que é o Michael? Nada. Praticamente nada. O que ele vai ficar lá? O que ele vai levar lá de chilindró, né? Quanto tempo ele vai ficar lá? 1 ano? Se ficar, né, gente? Se não sair pela porta da frente. Então, para mim, isso é o que menos importa. O que importa para mim é descobrir o real
a verdadeira pessoa que fez isso com a Vitória. E também não existe tortura, não existe. O Dr. Fábio estava certo quando ele deu lá a entrevista, que ele falou que ele acreditava no Michael. Realmente, isso não existe, né, no inquérito. Agora, o secretário de Segurança falou, né? Até o secretário de Segurança falou. Doutor... O secretário de Segurança, Leandro Arantes, chega logo em seguida. Secretário, o que o senhor observa? A forma como o corpo foi encontrado, antes de ser secretário, eu sou pai, e você vê uma menina com uma vida longa pela frente e ter a vida ceifada da maneira que foi, com requintes de... Fábio Costa, ele também fala de vários erros neste processo. Eu vou colocar aqui para vocês também. Para explicar, por exemplo, eu saindo do local, vindo para cá agora, eu tive acesso a alguns documentos. Tem um documento no processo que a gente não sabe, você não pode dar credibilidade para um documento porque ele está datado no dia 5 de novembro de 2024. Ou seja, tem um documento oficial, tem um laudo oficial, não sei se é exatamente esse que você acaba de mostrar aí, Passaia, mas a data que está contida nesse relatório, nesse laudo, é de 5 de novembro de 2024. Então, assim, não dá para você dar credibilidade num documento que você não sabe se de fato ele foi confeccionado e se ele foi juntado ali aleatoriamente. Para mim foi aleatório, porque a data é de 5 de novembro de 2024 e ela desaparece em 26 de fevereiro de 2025. Então, eu espero que o Ministério Público, quando receber esse inquérito, ele faça a devolução com cotas, ou seja, com pedidos de diligências a serem cumpridas. Eu fui procurar esses erros. Temos 2 telefones com o mesmo número. Temos a data do depoimento do Matheus, que está errada. E temos uma outra data que eu não encontrei, que é essa que o Dr. Fábio Costa fala. Agora, Dr. Fábio... Agora, eu gostaria de te perguntar, você falou que esta ligação feita dentro da delegacia de Cajamar, o senhor levaria para a corregedoria. O senhor tinha dia até marcado. Cadê? Cadê essa resposta? Cadê essa resposta da corregedoria? Nós não vimos isso acontecer. Nós não vimos. Mas a gente precisa da resposta. Não foi uma confissão lá de madrugada, taranã, taranã, que o delegado supostamente, o secretário de Segurança supostamente ofereceu isso. Eles negam. Óbvio, gente. Óbvio, né? Vão negar, né? Que não aconteceu nada disso. Porque quem tá falando é o Michael. Quem é o Michael? É o Michael. Quem é a Vitória? É a Vitória. Vocês estão acompanhando o caso do empresário de São Paulo, do autódromo de Interlagos? Vocês conseguem, eu e a Raquel, a gente tá assim, ó. Você tá vendo isso aqui? Olha o caso da Vitória e do Michael. Olha o caso do empresário. Como é que estão sendo conduzidas as investigações. Por quê? Porque nós temos um DHPP investigando o caso. Nós temos uma doutora Ivalda investigando o caso. Briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. Porque ali, se tiver seguranças do autódromo supostamente envolvidos, é uma briga de cachorro grande. Mas para a doutora Ivalda, não importa. Agora, Cajamar. Cajamar. Que briga que nós temos? Com quem? Com quem? Com o Michael? Com o Michael? Sério mesmo? É fácil? É muito fácil colocar o Michael em todas as situações. Tá muito fácil colocar ele em todas as situações. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu fui buscar, que eu demorei, já gravei vários vídeos aí, mas eu demorei mais de uma semana para encontrar, que é o vídeo da perita falando que a quantidade era exígua, a quantidade de líquido vermelho na casa do Michael. Exígua. Possivelmente poderia ter sangue humano. Só que, infelizmente, era tão exíguo que a gente não conseguiu extrair o perfil. E, numa segunda oportunidade, um segundo cão, que é a Savana, identificou os mesmos pontos.
Infelizmente, assim, é muito exíguo. Ficou, mas tinha, o luminol acendeu em todos os lugares. Mas os cães sentaram em vários locais. Mas cadê o resultado do positivo? No caso do empresário, lá, deu positivo para líquido vermelho humano dentro do carro dele. Dentro da casa do Michael, deu positivo? Não. Deu positivo no batente do banheiro. Deu positivo porque ele cortou o dedo. Porque ele cortou o dedo. Mas como que tem o DNA da Vitória? É esta pergunta que eu me faço. É justamente essa pergunta que eu me faço. Como é que temos o DNA da Vitória? Como é que o Michael tem aquelas fotos no celular? Agora vem uma notícia boa. Hoje nós tivemos a notícia que a audiência de instrução ela foi prorrogada para o dia 18/8. 18/8. Gente, eu estou muito feliz, porque nós temos mais tempo para que essas perícias fiquem prontas, para que essas perícias do líquido vermelho no carro do Michael fiquem realmente prontas. Eu falo aí de uma perícia particular, né? Da perícia do celular do Michael ficar pronta, porque eu não acredito, tá, gente, aí é uma opinião minha, eu não acredito que o Michael, ele tendo a família que ele tem, a família não tem dinheiro, ele diria, eu preciso que vocês, vocês têm que ir atrás de uma perícia particular, porque essas fotos não existiam no meu telefone, não existiam. Aí vocês me perguntam, por que ele confessou? Nós não sabemos, gente, nós não estávamos lá. Eu tenho a gravação completa do que aconteceu. A gravação completa. A mãe dele estava extremamente desconfortável. Eu lendo para vocês foi uma coisa. Eu vendo, assistindo a gravação foi outra. Foi outra, completamente diferente. O Michael não entendeu nada. Ele estava ali dentro com várias pessoas, secretário de segurança, mas mãe, o secretário de segurança está aqui. Mas mãe, a advogada da OAB, não é a advogada deles, a advogada da OAB. Quem é essa advogada? No que ela trabalhou já? Quais os trabalhos que ela fez em Cajamar? Eu sei quem é. Eu sei para quem ela trabalhou em Cajamar. Eu já sei quem é. Eu não vou divulgar isso, porque eu vou aguardar a perícia, porque eu vou ter paciência, eu vou ter muita sabedoria para saber aguardar todas essas respostas. Então, gente, o juiz, vejam bem, isso é muito importante. Quantas pessoas, um cidadão, né, que comete aí um crime, quantas pessoas ele pode arrolar, né, numa audiência de instrução? Até 8 pessoas. O juiz deferiu. O que é deferir? O juiz aceitou que o Michael arrolasse 17 testemunhas. Mais da metade. São 9 pessoas a mais. Eu tenho todos os nomes aqui e também não vou dizer quem são essas pessoas para não prejudicar justamente essa audiência de instrução. Mas são 17 pessoas que irão lá falar, né? Um vai falar tudo o que viu, o outro também, e aí a gente vai ver. O juiz concedeu para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque eu quero a verdade. Eu quero que se busque a verdade. E não dá, gente. Não dá. Até um mês, o caso da Vitória estava sendo conduzido pelo Dr. Aldo Galeano, que falava tudo completamente contrário. Que a Vitória foi arrebatada e foi levada a 30 quilômetros daquele local. Aí mudou-se tudo. Mudou-se tudo de uma hora para outra. Como que pode isso?
Ai, mas estava chegando a festa de Cajamar, do peão de Cajamar, né? Se não encontrassem os reais suspeitos, aí você fica assim, ó, mas quem que vai para aquela festa se tem um assassino solto? Quem é que vai? Pô, a gente vai perder muita grana. Eu acho que a polícia tem que trabalhar realmente. Quando isso acontece, tem que descobrir realmente, porque isso poderia prejudicar, sim. Mas acabou não prejudicando porque eles encontraram o Michael. Acabou não prejudicando em nada. Tanto que o prefeito fez honras lá, né? Participou lá da festa. É o que eu falei para vocês, a festa é muito falada aqui né, entre Jundiaí, adjacências, várias cidades do entorno de Cajamar, né? Então são o público é muito grande. Como é que você vai para uma festa dessa se você sabe que tem lá uma pessoa que fez o que fez com a Vitória? Você não vai, né? Você não vai. Aliás, eu não vou mais para Cajamar para nada. Até se eu não souber o que de fato aconteceu com a Vitória, eu não piso em Cajamar. Não piso. E a próxima festa virão outras festas, não é mesmo? Virão outras festas. Eu não vou. De jeito nenhum. Sabendo, outra coisa que eu vou falar para vocês. Outra coisa muito importante. Porunduva é um bairro tranquilo. É um bairro onde não costuma acontecer esse tipo de coisa. Aí pessoas querem me convencer, né, de que a dona Edna foi uma coincidência. Não existe coincidência em crime. Quando se fala nisso, não existem coincidências. Cadê as fotos da dona Edna? Cadê o restante do inquérito? Cadê as respostas? Por que é que estão escondendo as fotos da dona Edna? Por qual motivo? Porque eu tenho pessoas, gente, não tem só a doutora Raquel, eu tenho mais pessoas para me ajudar a investigar isso, de verdade, a procurar a resposta. Cadê o resultado da dona Edna? Cadê? Onde é que está? Onde é que estão as fotos? Eu quero ver as fotos da dona Edna. Porque se ela tiver sinal de tortura, fica claro que um caso está ligado ao outro. Diretamente ligado. Mas ela foi para a cachoeira tomar banho, porque ela deu a louca nela, ela resolveu ir lá, né, na cachoeira, tirou a roupa, entrou lá, né, sem roupa, não tinha dentes quebrados, e aí? Não, foi coincidência. Não vou acreditar nisso nunca. Liguei para o filho dela. Liguei, não preciso provar nada para ninguém, não preciso falar. Eu mostrei para o Abraão, porque eu falei, Abraão, como que a gente vê? Eu não sabia. O Abraão falou, dá para ver quanto tempo você falou com ele por uma ligação. Eu mostrei para o Abraão, para a doutora Raquel, para a Ruth, eu mostrei. Por quanto tempo eu falei com ele? 1 minuto e alguma coisa. E ele me falou uma coisa que eu não vou falar aqui. Mas ele me falou, né? Sobre a mãe dele, ele falou que ele não sabia nada, não tinha nada e nada. E não tem. Agora eu quero saber a verdade. Eu não quero saber sobre foi um mal súbito e ponto final. Não foi. Não foi. Eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza. Ontem a gente conversou sobre isso. O que é que aconteceu com a dona Edna? Mas quem é a dona Edna? Quem é? É uma mulher que até os seus 30 anos teve, sim, muitos problemas com a justiça, mas de lá para cá, mais de 30, quase 40 anos sem cometer um delito. Um delito. E aí? Não, gente, tem muita coisa errada, mas essas notícias que nós tivemos hoje, essas notícias dão... eu falei para a doutora Raquel, para o Abraão, enfim, parece que
Deus fala assim, ó, tipo assim, ó, a audiência foi prorrogada para o dia 18/8, ganhamos mais 30 dias. Ganhamos mais 30 dias. Parece, o juiz aceita 17 testemunhas, quando no máximo seriam 8. Parece que Deus vem e fala assim, ó, continua. Continua daí que eu faço o resto aqui. Porque, gente, é muito triste você ver uma pessoa sendo condenada se ela for inocente. E o Michael disse que se ele for condenado por algo que ele não cometeu, ele vai se desviver lá na cadeia. Ele já disse isso para a família. Ele não vai suportar. É muito complicado. É muito complicado, gente. Eu vou fazer a minha parte. É isso que eu falo para vocês. Eu vou deitar com a minha cabeça no travesseiro, se esse moço for, aí tiver aí a sua condenação e tal, eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro tranquila. E se algo acontecer com ele lá dentro, eu continuarei tranquila. É sobre isso apenas, gente. Não é sobre querer inocentar ninguém. Não, pelo contrário, eu quero culpar alguém. Eu quero culpar alguém, mas a pessoa certa. Eu já falei aqui em outros vídeos, se o Michael tiver a culpa, qual é a culpabilidade dele diante de tudo isso? Qual é a culpa dele? É sobre isso, gente. Ah, mas por que ele não confessa? Porque ele não sabe o que... eu vou perguntar para vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Você sabe o que aconteceu com a Vitória? Ah, eu sei porque eu vi as fotos, não. Eu sei porque eu li no jornal, porque eu vi na televisão, porque... A mesma coisa aconteceu com o Michael. O Michael, ele teve ali algumas coisas que colaboraram para ele ir para lá. Quando ele fala, eu estava com a minha esposa, gente, ele não falou, ele emendou a frase, pelo amor de Deus, ouçam. Ele falou, eu estava com a minha esposa, não, eu não estava com a minha esposa, mas eu estava com ela no telefone. Quem ficou nervoso quando falou com o repórter? O Michael ficou nervoso, o Daniel, o boiadeiro, de jaqueta vermelha, acho que é Daniel Mateus, mas é o Daniel, de jaqueta vermelha. Ele ficou muito nervoso quando ele falou com o Cabrini. Ficou. Agora, qualquer pessoa ficaria nervosa. Qualquer pessoa, gente, ficaria nervosa. Então, quando ele fala, não, eu estava com a minha mulher, eu não estava, mas eu estava com ela no telefone, falando com ela. Né? É isso, as pessoas se apegam à primeira frase. Não, eu estava com a minha esposa. Aí, o que vai lá para a delegacia? Justamente isso. A incoerência do Michael. O Michael disse que estava com a esposa dele. Ele não disse, gente. Ele não disse que estava com a Semilis. Ele emenda uma frase na outra e pegaram só a primeira frase. Aí vem tudo, né? Aí vem todo o resto. Ele ia mudar de casa. O dono da casa pediu a casa para ele. Pediu sim, né? Aí tem a foto que eu mostrei para vocês, ele com a maior cara de tranquilidade. Vai querer o sofá? Ele pergunta para uma pessoa. Estamos aqui limpando, vamos mudar. Vai querer o sofá? A pessoa fala que sim. E ele continua ali fazendo o serviço dele com a Semilis. Ah, não, ele limpou a casa, eles limparam, e a mãe dele foi lá ajudar a limpar a casa, a mãe dele o Cícero levou produto para ele. Meu Deus, aí você vai lá e você vê a perita falando que o tanto que tinha era um valor muito exíguo, que foi do corte que ele fez no dedo. É triste, gente, é muito complicado. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Até se concluírem
até a audiência de instrução, eu saber ali o que é que vai acontecer com a audiência de instrução, porque serão 17 pessoas falando, 17 pessoas que serão ouvidas pelo juiz. Eu vou ficar muito feliz. Eu estou muito feliz que o juiz aceitou. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Aí é o que eu falo. Deus fala, né? Faça a sua parte e eu te ajudarei. Eu tô tentando. Juro para vocês que eu tô tentando. Com seriedade, com muito trabalho, muita dedicação, eu tô tentando. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Muito, muito, muito obrigada. Porque a maioria dos comentários que eu recebo aqui, gente, é de muito carinho. São de pessoas que me acompanham já há um tempo, que já me conhecem o meu trabalho. E eu fico muito grata por isso. Muito grata. Tanto que vocês veem, eu costumo vir nos comentários e responder todo mundo. Mas no caso da Vitória, não tô conseguindo. Mas eu tento, tá? Assim que eu termino o vídeo, ou um pouco depois, eu venho aqui, eu leio os primeiros comentários, eu vou lendo até terminar. Aí quando termina, né, aí fica mais difícil a gente retornar. Mas eu tento fazer o meu melhor por mim, por vocês que estão aqui. E é isso, eu preciso de vocês. A gente precisa se unir nesse período, até o dia 18 de agosto. Nós precisamos ficar juntos nessa. Tá bom, gente? Um beijo, gente. Muito obrigada. Não esqueçam do like, por favor. É muito importante para o canal. E até o próximo vídeo.